Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação e a evolução dos principais meios de comunicação. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a história. Boa tarde. 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 Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação e a evolução dos principais meios de comunicação. Aí depois que ri é ela, né? Olha, Eu que fico rindo. É que tá engraçado aqui. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação e a evolução de um dos principais meios de comunicação. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a televisão. Como o povo sabe, em 1923 foi o começo do que nós conhecemos hoje como televisão. Bem, a história da televisão, da TV brasileira para o 55. Vai ficar risado do cartesiano aí, ó. Ah, era para me ler o texto. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação e evolução de um dos principais meios de comunicação. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a televisão. Como o povo sabe, em 1923 foi o começo do que nós conhecemos hoje como televisão. Em 1923, Vladimir, a patente do tubo iconoscópio. Deu certo. Tem que... Ah, meu Deus, já faz então o cabelo, ó. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação e a evolução de um dos principais meios de comunicação. Isso mesmo, vamos falar sobre a história da televisão. Para que tá tão legal. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação e a evolução de um dos principais meios de comunicação. Isso mesmo, vamos falar sobre a história da televisão. Como poucos sabem, em 1923 foi o começo da história. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação e a evolução de um dos principais meios de comunicação. Isso mesmo, vamos falar sobre a história da televisão. Como poucos sabem, em 1923 foi o começo do que nós conhecemos hoje sobre televisão. Em 1923, Vladimir registra a patente do tubo iconoscópico para câmeras de televisão, o que tornou possível a televisão eletrônica. O primeiro sistema semimecânico de televisão analógica foi demonstrado em fevereiro de 1924 em Londres e, posteriormente, imagens em movimento de 30 de outubro de 1925. O sistema eletrônico completo foi demonstrado por John e Taylor em 1927. O primeiro serviço analógico foi a WGY, Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação e a evolução de um dos principais meios de comunicação. Isso mesmo, vamos falar sobre a história da televisão. Como poucos sabem, em 1923 foi o começo do que nós conhecemos hoje como televisão. Em 1923, Vladimir registra a patente do tubo iconoscópico para câmeras de televisão, o que tornou possível a televisão eletrônica. O primeiro sistema semimecânico de televisão analógica foi demonstrado em fevereiro de 1924 em Londres e, posteriormente, imagens em movimento em 30 de outubro de 1925. O sistema eletrônico completo foi demonstrado por John e Taylor em 1927. O primeiro serviço analógico foi a WGY em Nova York, inaugurado em 11 de maio de 1928. Os primeiros aparelhos de televisão eram rádios com um dispositivo que consistia num tubo de néon com um disco giratório mecânico, disco de níquel, que produzia uma imagem vermelha do tamanho de um selo postal. O primeiro serviço de alta definição
televisão apareceu na Alemanha em 1935, mas estava disponível apenas em 22 salas públicas. Uma das primeiras grandes transmissões de televisão foi a dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. O uso da televisão aumentou enormemente depois da Segunda Guerra Mundial, devido aos avanços tecnológicos surgidos com as necessidades da guerra e a renda adicional disponível. Televisores na década de 1930 custavam o equivalente de $7.000 atuais, 2001, e havia pouca programação disponível. Bem, a história da televisão fará 55 anos de existência. No dia 18 de setembro de 1950 foi dada a data oficial de inauguração da primeira emissora de TV no Brasil. A difusora tendo sua primeira transmissão no Palácio do Rádio, em São Paulo. Cassiano Gabus Mendes comandou um show com artistas famosos, foram em São Paulo, instalados 200 aparelhos em pontos de grande movimento na Praça da República, para que o povo constatasse o surgimento da TV no Brasil. 4 meses depois, em janeiro de 1951, estava no ar a segunda emissora do país, a TV Tupi, no Rio de Janeiro. Nesses 10 primeiros anos de TV, o aparelho ainda era antigo, de luxo, pois não havia indústria que fabricasse seus componentes, então os aparelhos de TV eram importados dos Estados Unidos. Em 1958, eram apenas 78 mil aparelhos em todo o Brasil. Por isso, as programações das emissoras seguiam uma linha de elite, com artistas e tecnologias trazidos no rádio e do teatro. Entretanto, debates. Em 1958, eram apenas 78 mil aparelhos em todo o Brasil, por isso as programações das emissoras seguiam uma linha de elite, com artistas e tecnologias trazidas do rádio e do teatro, entrevistas e debates de teleteatros, shows e a música erudita. Pode-se dizer que o início da televisão brasileira eram feitos com muitos improvisos e adaptações de programas de rádio e teatro para a TV, como por exemplo o famoso programa de rádio Repórter Elton. Ganhou com o advento da TV um programa exclusivo, foi no telejornais de maior... Não deu. Em 1958, eram apenas 78 mil aparelhos em todo o Brasil. Por isso, as programações das emissoras seguiam uma linha de elite, com artistas e técnicos. Olha. Em 1958, eram apenas 78 mil aparelhos em todo o Brasil. Por isso, as programações das emissoras seguiam uma linha de elite, com artistas e técnicos. Olha. Em 1958, eram apenas 78 mil aparelhos em todo o Brasil. Por isso, as programações das emissoras seguiam uma linha de elite, com artistas e técnicos trazidos do rádio e do teatro, entrevistas e debates de teleteatros, shows e músicas. Pode-se dizer que o início da TV brasileira era feito com muitos improvisos e adaptações das programações. Boa tarde! Boa tarde! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação e a evolução de um dos principais meios de comunicação. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a história da televisão. Como poucos sabem, em 1923 foi o começo do que nós conhecemos hoje como televisão. Em 1923, Vladimir resista a parente do tubo iconoscópico para câmeras de televisão, o que tornou possível a televisão eletrônica. O primeiro sistema semimecânico de televisão analógica